Boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre um pouco sobre somos do Senhor. Pra quê? O que Deus busca da gente? O que Deus quer da gente? Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para quê? Bem, quero já dizer pra vocês que eu vou falar sobre 6 coisas aqui. A primeira é para andar em novidade, para salvar os outros, para agradar o Senhor, para viver em vitória, para glorificar a Deus e para andar no meio de Cristo. Bem, pra começar a história aqui, ó, para andar em novidade de vidas. Romanos 6:4 fala: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo nos ressuscitou, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Isso é, os meus velhos hábitos têm que morrer, as minhas velhas atitudes têm que morrer. Ah, mas eu já sou crente há muito tempo. Meu amigo, não importa quanto tempo você já tenha de crente, não importa quanto tempo. Se nunca deixou as velhas atitudes, precisa de morte. Se você ainda tem muitos frutos da carne, precisa buscar os frutos do Espírito, precisa ter novidade, a sua vida precisa ser transformada. Exemplo, eu acredito que eu já sou mais ou menos há 20 anos crente, já tem mais ou menos uns 15 anos que eu sou batizada. Então, o que acontece? Tem muita coisa que eu não faço. Por exemplo, muitas pessoas podem dizer assim, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não prostituo. Então, mas é o seguinte, tem outras coisas. Por exemplo, pessoas iradas, truculentas, irritadiças. Gente, eu sou irritadiça. Eu não sei você, mas esse é o meu pecado. Muitas pessoas falam assim, mas eu não sou de beber. Eu também não sou de beber. Mas o outro pecado que eu tenho é o da fofoca. Gente, Deus abomina a fofoca. Eu acredito que Deus ainda abomina a fofoca mais do que o beberrão. Entende? Apesar de que o beberrão também não entra no céu, mas o fofoqueiro Deus abomina muito mais. Ele é o que faz inimizade no mundo. Deus abomina isso. Então, tipo assim, devemos andar em novidade de vida. Muitas coisas pra mim, por muito tempo, foram tipo, é comum, é normal. Porque eu vi muitas pessoas fazendo. Então, se você tá no meio que você já vê crentes, exemplo, que há muito tempo já são crentes há muito tempo, e esse crente faz, a gente acaba tendo como normal e a palavra do Senhor vai dizer que não. Exemplo, ser irado. Eu conheço pastores, irmãos, eu venho no meu ambiente, por exemplo, meu pai era irado, e a minha mãe era calma, mas não sei, não tem calma aqui. O que acontece? É normal, se torna comum. Mas é por isso que a palavra, precisamos estudar a palavra do Senhor. Quando você estuda a palavra do Senhor, você perceberá que não é normal. Então aqui está dizendo que devemos andar em novidade de vida. Se você era irado, não é mais. Se você era truculento, não é mais. Rixosa, não seja mais. Preguiçosa, não seja mais. Se não tem autocontrole, se você não consegue controlar suas próprias vontades, não consegue controlar sua comida, você não consegue controlar suas palavras, você não consegue controlar o que você assiste, vai assistindo, tô com vontade de assistir isso, entende? Então o que acontece? Controle-se. Outro pecado meu é a falta de controle, eu tenho a falta de controle. Então, 3 pecados que eu admito, que eu ser sincera, é a preguiça, a ira e a falta de autocontrole. Essa minha falta de controle, ela é um dos meus problemas. Então, devo andar em novidade de vida. Então, como eu tô querendo mudar a minha vida agora espiritual e praticar, eu preciso praticar e andar em novidade de vida. Outra coisa, o segundo ponto é para salvar os outros. Então, Deus te chamou para salvar os outros, para buscar outras pessoas. Aqui em Judas 23, que só tem um capítulo, fala assim, salvai os outros, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Entende? Então, tipo assim, aqui tá dizendo o seguinte, esse fogo é fogo do inferno, não é fogo do céu, não. Então, o que acontece? Devemos ter misericórdia dos nossos irmãos. Falar do amor de Deus. Gente, tipo assim, eu quero falar pra vocês as maravilhas do Senhor, as bênçãos do Senhor, que Deus salva, cura, batiza, que Deus muda a nossa vida. Entende? Quando eu lhe explico a palavra do Senhor do jeito que ela não tentando enganar vocês, não tentando passar o pano e dizer assim, gente, a procrastinação é comum. A procrastinação é... Não, gente, a procrastinação é o pecado da preguiça. Só mudou de nome. Ficou nome bonitinho. Aí deixou de ser pecado. Não, deixou não. Deus não aceita. Desculpa. Mas Deus é porque... Você não vai ter como dizer assim, Deus, é porque eu não consegui. Não, Deus vai cobrar de mim. Vai cobrar de você. Então, devemos salvar os outros, falando a verdade para ele. O terceiro ponto é para agradar ao Senhor. Em 2 Coríntios... Com licença, vou achar Coríntios aqui. Em 2 Coríntios 5:9 fala o seguinte, e por isso que também nós esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que é bem ou mal e tiver feito no seu corpo. Então, tipo assim, nós fomos chamados para agradar ao Senhor. Saiba que nós fomos chamados, aqui falou, e por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para que ele agrade. Agradar a quem? Ao Senhor. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Preferindo morrer. Tipo assim, nossos irmãos na Nigéria, muitos estão preferindo morrer do que abandonar Cristo. Eles têm consciência. Eles não estão, por exemplo, igual a eu aqui, não sei você, mas que tem medo de morrer. E deixar essa vida que, tem filhos e 20 anos e 50 e eu tenho um casamento e tenho isso. Eu quero viver a vida. Eles querem Cristo.
Entende? Então, muitos nigerianos estão morrendo por Cristo. Muitos cristãos na Índia estão morrendo por Cristo. Cristão na Índia, gente, eu não sei na Índia não, mas na China. Lá no Paquistão, entende? Na Coreia do Sul. Que estão sendo ameaçados, estão sendo mortos e preferem deixar a vida aqui e ir morar com Cristo. Entende? Então, tipo assim, somos salvos para agradar o Senhor. Agora, uma coisa interessante aqui também que eu achei aqui, ó. Porque iremos, ó, aqui, ó. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Há um tribunal de Cristo no qual vamos aparecer. Voltando aqui. Bem, há um tribunal no qual nós iremos perante Cristo, no qual nós vamos comparecer. E ali nós vamos ser julgados o que nós fizemos de bom e o que fizemos de ruim. Coisa que precisamos ver realmente o que temos feito, como temos feito e para o Senhor exatamente saber isso. Outro ponto, o quarto ponto, é para viver em vitória. Apocalipse 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, aqui fala assim, ó, eles venceram por causa do sangue de Cristo e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, aqui estava falando para nós vivermos em vitórias. Hoje nós estamos numa época triunfalista, né? Não vou dizer da época do passado, não, mas vou dizer assim, quem que quer perder? Ninguém. Quem que quer morrer? Também ninguém. Então, tipo assim, a vitória é a nossa grande vitória. Talvez seja essa. Mas hoje nós já vivemos de vitória. Conquistamos e comemoramos cada bênção, cada vitória que recebemos. E Cristo nos chamou para sermos vitoriosos. Naquele grande dia, principalmente, o dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, ou igual, eu sou pré-tribulacionista, né? Eu acredito no arrebatamento secreto. Mas tem gente que não acredita no arrebatamento secreto, acredita que ele vai acontecer após o milênio. Não importa se ele vai acontecer antes ou depois, no meio, ou em alguma época. O importante é que vai ter pessoas que vão ser salvas e vão ser levadas para morar com Cristo. Temos que fazer parte desse povo para ter a verdadeira vitória. Esse povo terá a verdadeira vitória, a verdadeira glória. Nós devemos correr atrás disso. Lá tem Romanos também, viu, gente? Romanos 8 e 37. Fala assim, ó. 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir pode nos afastar do amor de Deus. Então, temos que ser vitoriosos nesse ponto. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqui fala que, olha, não é por causa de Cristo somos entregues à morte todos os dias. Será mesmo que eu estou me entregando à morte todos os dias por causa do amor de Cristo? No meu caso, eu acredito que não, porque eu não sofro perseguição, eu não passo por muitas coisas, mas, gente, ele tá falando da perseguição que na época dele estava tendo. Hoje, os nossos irmãos da Nigéria, da China, igual eu já falei aqui, do Afeganistão e de outros países, eles também sofrem muito, eles se entregam, eles são entregues à morte, as pessoas entregam eles para matar, por amor de Cristo. Essas pessoas, uma coisa certa, elas são vitoriosas, porque elas farão parte da glória com Cristo. Elas estarão na glória com Cristo, elas triunfarão com Cristo. E nós que não estamos sofrendo, apesar de não sofrermos esse tipo de perseguição, há muitas perseguições no Brasil também para cristão, perseguição com a nossa fé. Eles querem nos calar e nos acabar. Eles falam que somos conservadores e isso é só parte de... Gente, eu não sei bem dizer, mas eles falam que a gente não tem... Conclusão, a gente sofre. De alguma forma sofre também. Muitas das vezes não somos entregues à morte, mas sofremos. Mas temos que buscar para fazermos parte, estarmos com esses nossos irmãos também. Estarmos com os irmãos perseguidos do passado, estarmos com os irmãos que estão sendo perseguidos hoje, na glória de Cristo. Olha, o quinto ponto era para glorificar a Deus. Em Coríntios 6 e 20, nós fomos chamados para glorificar a Deus. Uma coisa que aqui lá eu fico me perguntando é, será que eu estou glorificando a Deus com a minha vida? Será que as minhas ações, as minhas atitudes, os meus hábitos glorificam a Deus? Eu paro e penso e eu acho que não. Aquilo que eu já falei, não tem esses pecados que são considerados enormes. Tem, tipo, prostituição, adultério, fornicação, homossexualismo. Não tem. Mas tem pecados também piores, meus irmãos. Tem pecados que são terríveis diante do Senhor. Fazem inimizade entre irmãos. A fofoca, entende? Não buscar a presença do Senhor é um pecado enorme, não é um pecado pequeno, e ele não é quase falado. Esse pecado, deixar Deus para depois, isso é um pecado enorme, 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 enorme. Buscarmos por coisas vãs, exemplo, servirmos a mamon, amarmos o dinheiro, gente. Há um outro pecado que eu tenho é amar o dinheiro. Não tenho ele, não. Acho que deve ser por isso que eu não tenho ele, porque... Mas é um pecado enorme, é um pecado diante de Deus enorme. Olha, para você ter noção de como o pecado de não buscar a presença de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que não vai ser por ser homossexual, por prostituir, por roubar,
por fofocar, que as pessoas serão mandadas para o inferno. As pessoas serão mandadas para o inferno por não buscarem a Deus. Esse é o principal pecado. Por causa desse pecado, praticamos todos os outros. Uma pessoa que busca a Deus verdadeiramente, que ama o Senhor, que glorifica a Deus, essa pessoa não vai blasfemar contra o seu irmão. Essa pessoa não vai dar falso testemunho contra o seu irmão. Ela não vai fofocar contra o seu irmão. Ela não vai ser homossexual. Ela não vai prostituir. Ela não vai adulterar. Ela não vai... Tem problema. Então, tipo assim, ela não vai pecar. Então, esse pecado aqui, que é o pecado de não buscarmos a presença de Deus, não glorificarmos a Deus, ele é o princípio de todos os pecados. Entende? Então, as pessoas falam assim, mas eu não roubo, não mato, eu não prostituo, eu não adultério. Mas não busca a Deus. Outras falam, eu tô na igreja, mas não glorifica a Deus. Muitas outras coisas que fazem você não glorificar a Deus. Exemplo, não pagar as dívidas em dia, ter um nome sujo na praça de ser uma pessoa irada, uma pessoa truculenta. Tem gente que a gente olha e fala assim, eu não quero ser cristão igual aquele dali, porque é uma pessoa truculenta daquele jeito, que briga com todo mundo, passa confusão com todo mundo. Gente, tem gente que tem energia ruim, ó. Eu não sou muito de acreditar em energia ruim, viu? Mas existe pessoas que têm energia negativa, né? Me desculpa, mas tem. O que acontece? Tudo não glorifica Deus. Então, como está a minha vida? É uma coisa que eu tenho que parar e olhar. Lembra lá da mulher que eu falei, que é a mulher que varre a casa, que é a mulher da dracma? Eu tenho que parar e olhar pra minha vida e ver as coisas que glorificam a Deus fiquem, e as coisas que não glorificam a Deus, sai. Tem que sair, entende? Comprar e não pagar. Tem que comprar e pagar, porque o seu nome tem que glorificar a Deus. Tudo que fazemos tem que glorificar a Deus no nosso dia. Então, o que eu assisto no meu celular? Ninguém sabe mais, muitas das vezes. Eu tô dentro do quarto assistindo. E aí? Glorifica a Deus? Será mesmo que tá glorificando a Deus o que eu tô assistindo no meu celular? Será que a série que eu tô assistindo, ela glorifica a Deus? Tem uma, gente, que, por exemplo, uma série muito top é a Bridgerton. Ela é maravilhosa o enredo dela. Mas, gente, pelo amor de Deus, aquela cena de sexo ilícito ali, pra quê? Pra que aquilo? Eu pulo tudo, mas eu sei que tô pecando. Não porque não assisto, né? Mas porque a série em si já, ela gira em torno daquela cena de sexo. Entende? Então, isso não glorifica a Deus. Eu nem gosto de assistir a cena, mas eu pulo, entende? Mas eu sei que não glorifica a Deus. Entende? Então, tipo assim, uma outra coisa que não glorifica a Deus é, muitas das vezes, nas séries, blasfema contra o nome do Senhor. E aí? Tô lá assistindo, né? Gente, querendo ou não, ó. A Bíblia fala que aquele que dá um copo de água para um missionário, um profeta, terá um galardão de profeta. Se você dá um copo de água para uma pessoa que é profeta, você terá um galardão de profeta. Se você é uma pessoa que acolhe um profeta na sua casa, você terá galardão de profeta. Agora imagine a gente assistindo coisas ilícitas. A gente vai ter recompensa do quem pratica as coisas ilícitas. Entende? Então, tipo assim, o buraco é muito mais fundo. É muito mais profundo. Entende? Então, tipo assim, muitas das vezes começa num filme com cenas básicas. Mas quando você vê, você já tá no pecado não sei se quer assistir nudez lá, com o seu nome. Entende? Então, glorifica ou não glorifica a Deus? O que você assiste, glorifica ou não glorifica a Deus? Ah, Angela, mas eu assisto coisas que glorificam a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Continue assim. Agora, muitas das vezes o que eu assisto, eu não acredito, muitas coisas que eu assisto não é que sejam ilícitas, mas substitui Deus. Então, me deixa saciada e eu não quero buscar Deus. Eu digo que é porque eu não quero. Porque realmente eu preciso admitir. Você precisa admitir, nós precisamos admitir as coisas. Então, aqui, ó, para viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 6:20 fala assim, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? O teu corpo não é teu. Então, as feministas falam assim, meu corpo, minhas regras. Galera, não é meu corpo, minhas regras, não. O corpo não é meu. Eu não me fiz. Se eu cortar meu dedo aqui, ele não vai nascer porque eu quero que ele nasça, não. A única coisa que cresce é as unhas e os cabelos. Não é a única coisa. Tem outras coisas que naturalmente vão crescer. Porém, se eu cortar minha mão, ela não vai crescer novamente. O meu corpo é de Cristo. Ele é quem domina. Então, tipo assim, ó. O meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E que nós não somos nem de nós mesmos. Agora aqui, ó. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Entende? Então, tipo assim, ó. Você que já foi comprado, lavado e remido pelo sangue de Cristo, já aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Você não pertence mais a você mesmo. Pertence a Cristo. É salvo por Cristo. Então, quem manda é Ele. Isso é, Ele é o chefe. Trazer um pouco mais para o nosso cotidiano, para a gente entender muito mais de chefe. Ele é o chefe. Ele é o patrão. Entende? Você vai sair dali, é igual serviço. Você tem uma função, você tem que ir ao trabalho, faz a sua função, senão você é demitido. Entende? Senão você pega o beco. Então, você vai ao seu trabalho, fazer o trabalho como o seu patrão quer. Você vai ao seu trabalho todos os dias e tem que chegar lá no horário que seu patrão quer. Ele determinou 7 horas, você tem que ir lá 7 horas. 7h15 você já tá atrasado, já tá errado. Você tem 2 horas de almoço, vai lá na hora de almoço. Tem que voltar novamente. Se o seu patrão falar assim, eu quero que você mova essa prateleira de lugar para ali.
você vai pegar a prateleira e mandar pra ali. Seu patrão fala assim, não, eu quero que você pegue a prateleira e coloque pra cá. Você vai pegar a prateleira e colocar pra cá. Entende? Seu patrão fala, eu quero que você use o uniforme assim assado. Calça preta, camisa azul, com a manga bem aqui assim. Não pode ser cavado, não pode ser alcinha. Não pode mostrar isso aqui, tem que ser a gola bem aqui. E tem que ser de salto. Você vai andar assim. Porque o patrão manda naquele ambiente. Não pode estar de cabelo solto aqui na minha empresa. As mulheres têm que ser de cabelo preso e os homens com cabelo cortadinho. Você vai ter que andar assim naquela empresa se você quiser ficar lá. Entende? Então, a mesma coisa é aqui. O seu patrão aqui, ó, esse patrão aqui tá dizendo que as mulheres têm que andar decentemente para que agrade a Deus. Ah, mas eu vou andar vestido assim para agradar macho. Não. Você vai andar decente, minha irmã, é para agradar a Cristo. Meu irmão, você vai andar decente é para agradar a Cristo. Não faça tatuagens e marcas no seu corpo. Ah, não vou fazer porque eu vou agradar o pastor, vou agradar... Não. Agradar a Cristo. Entende? E foi para não dar rabiscando no teu corpo. Ah, mas eu quero fazer. Faz, é igualmente chegar atrasado no serviço. Ah, eu quero chegar hoje às 7h30. Você vai chegar às 7h30. Mas você vai estar em falta com o seu patrão. Agora, por exemplo, Deus fala pra você, lê a Bíblia. Porque lá é a minha palavra. Lá você vai saber as minhas vontades e os meus desejos. Ah, eu não quero ler, não vou saber. Como é que você vai saber o que ele quer? Pela boca dos outros? É sério, gente. Como é que eu vou saber o que Deus quer pra mim pela boca dos outros? Olha, uma coisa que eu tenho... Falar sobre mim, né, gente? Porque eu gosto de falar sobre mim. As pessoas gostam de falar sobre a gente. Teve um tempo que eu ficava procurando em um vídeo, em outro vídeo, uma pessoa e outra pessoa, como cuidar de criança. Como educar os meus filhos. Gente, a Bíblia aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Como criar meus filhos. Como eu vou viver uma vida de santidade. Aqui é a Bíblia. A Bíblia tá aqui. Santidade. Santidade, santidade. Por que eu tenho que ser santo? Porque Deus é santo. Quando a gente vai ouvir o homem, não que seja errado, mas se você já tiver Bíblia, você vai saber pegar o bom e deixar o ruim pra lá. Você vai ver que santidade não tá no corte de cabelo, nas joias ou nas roupas que você veste. Tá no seu interior. Agora, o seu interior molda o seu exterior. Uma pessoa que é promíscua vai usar roupas de promiscuidade. Ah, não, mas eu uso esse short curto, coladinho. E curto assim porque eu gosto. Não é porque não é pra me mostrar a cara. É sim. Às vezes não é consciente. Mas às vezes é inconsciente, você já faz. Entende? Então, tipo assim, inconscientemente. Me diga que botar um short coladinho aqui, bem curtinho, uma blusinha mostra na barriga, não se sente sexy. A mulher que não se sente sexy usando isso, ela não usa. Mas é que se sente maravilhosamente, se sente linda, bem bonita. Então, as suas vestes revelam o seu interior. Mas, claro, também existe o contrário. Existe aquelas que usam saia no pé e não são nadinha de santa. Não é as suas vestes que moldam o seu interior, é o seu interior que molda as suas vestes. Entende? Ele revela. Agora, o sexto passo, conclusão. Você tem que levar uma vida que glorifique a Deus. A sua vida deve glorificar a Deus. A minha vida deve glorificar a Deus. O ser humano sabe identificar uma pessoa que tem uma vida que glorifica a Deus. Querendo ou não, o ser humano sabe identificar. Quando o povo lá da Babilônia tentavam matar Daniel, eles procuraram brecha. Eles não acharam. Eles colocaram pessoas para vigiar Daniel. Tem que encontrar um pecado de Daniel para nós levarmos pro rei, aí o rei vai mandar matar ele. Não encontraram. Eles inventaram, mas não encontraram. Então, ó, mesmo inventando, ó, eles falaram assim, não, agora por 30 dias vai ter que adorar só ao rei, se prostrar só diante do rei, ou da estátua do rei, né, que fizeram. E nenhum outro Deus. Daniel continuou orando a Deus. E ele ia morrer por causa da fidelidade dele com Deus. Mas ele não mudou a sua fidelidade. Agora, muitas pessoas estão morrendo por não ser fiel a Deus. Entende? Então, tipo assim, ó, a nossa vida deve glorificar Deus. Então, para andar no amor de Cristo é o sexto passo. Em Efésios 5, deixa eu achar Efésios. Efésios 5, 1 e 2. Fala assim, ó. Sede, pois, imitadores de Deus como os filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Jesus disse que devemos ser imitadores dele. E Paulo disse que devemos ser imitadores de Cristo e ser imitador de Paulo. Se nós não conseguimos ser imitadores de Deus, temos que ser ao menos imitadores de Cristo. Se não estamos conseguindo ser imitadores de Cristo, vamos ser no mínimo imitadores de Paulo. Mas devemos ser imitadores de Deus e andar em amor, como também Cristo andou. Assim como Cristo nos amou, devemos amar uns aos outros. E devemos nos entregar e entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício. Entende? Então, devemos amar o nosso próximo como Cristo amou. Estamos em uma época, e a Bíblia fala que no final dos tempos o amor se esfriaria. Estamos em uma época em que o amor se esfriou. O amor esfriou. Esfriou. Olha, em 1 João, fala assim, ó. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciada é esta, que Deus é luz, e não há nele treva alguma.
Se dissemos que mantemos comunhão com Ele e andamos em trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nos enganamos a nós mesmos. Se confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, estamos fazendo que Ele é mentiroso. Ele falou que todo homem é pecador. Então, se nós dissemos que não temos pecado nenhum, estamos dizendo que Deus é mentiroso. Estamos pecando. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó. Se dissermos que mantemos comunhão com eles e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, nós estamos errados. Então, se andamos na luz como Cristo andou, mantemos comunhão uns com os outros. Se eu estou na luz, eu tenho que ter comunhão com meu irmão, com meu próximo, com meu amigo, com meu vizinho, com meu parente, com meu inimigo. Se você tem comunhão com Cristo, você tem que andar como Cristo andou. Ter comunhão com os outros. Ter amor com os outros. Você tem comunhão com Cristo. Olha, não tem como eu ter comunhão com Cristo e não ter comunhão com meu irmão que está perto de mim. Então, a Bíblia fala que devemos andar em amor como Cristo. Ai, mas andar em amor é tão... Há pessoas impossíveis de amar. Não, porque você tem o amor de Cristo. A questão é, será que eu tenho o amor de Cristo? Porque se eu conheço o amor infinito de Cristo para a minha vida, eu vou dar esse amor. A gente transborda o que tem. Então, se você tem amor, você vai transbordar amor. Se você conhece o verdadeiro amor de Cristo, que se sacrificou por você, você vai transbordar esse amor. Entende? Então, vamos buscar a presença do Senhor. A palavra do... Então, aqui, ó, só para recapitular. Porque somos do Senhor. Então, se somos do Senhor, para que Ele nos chamou? O que Ele quer de nós? Ele quer que andemos em novidade de vida. Vida nova, transformada, uma nova vida, igual uma roupa. Uma roupa nova. Coloca uma nova, os novos frutos, frutos do Espírito, amor, paz, longanimidade. Para salvar um ao outro. Salve o seu amigo, salve o seu irmão. Não deixe de falar para ele. Chame ele em particular. Fale, meu amigo, a palavra do Senhor fala que mentir é errado. A palavra do Senhor fala que esse pecado seu aí, a palavra do Senhor fala que fofoca, Deus abomina. Entende? A palavra do Senhor, aqui ó, o terceiro ponto é para agradar o Senhor. Você não foi chamado para me agradar, para agradar você mesmo, e nem para agradar o seu patrão, para agradar o seu chefe. Você foi chamado para agradar a Deus. Entende? Claro que vamos nos submeter às outras pessoas, mas nós fomos chamados para agradar principalmente a Cristo, a Deus, para viver em vitória. E vamos viver em nome de Jesus. Nós vamos nos encontrar lá na glória e vamos viver a vitória verdadeira, a vitória eterna, o dia da ressurreição, o dia da restauração, o dia que Deus vem nos arrebatar e nos levar para lá. Esse será a nossa grande vitória. Isso deve ser a nossa esperança. A nossa esperança não deve estar apenas aqui na terra, nas coisas terrenas. A nossa esperança deve estar em morar na glória com Cristo. E a quarta coisa é para viver, a quinta coisa é para glorificar a Deus. Irmã, você foi chamada para glorificar a Deus. As suas vestes, as suas palavras, as suas ações, atitudes são para glorificar o Senhor. O teu trabalho é para glorificar o Senhor. A tua família, o teu trabalho em família, as tuas palavras é para glorificar o Senhor. A tua palavra no trabalho é para glorificar o Senhor. A forma como você trabalha e obedece ao seu patrão tem que glorificar a Deus. O que você assiste no seu celular tem que glorificar a Deus. Entende? Os seus pensamentos têm que glorificar a Deus. A sexta coisa é para andarmos em amor, no amor de Cristo. Para andar no amor sacrificial. A ponto de você se sacrificar pelo seu irmão, pelo seu próximo, pelo seu parente. Olha, não está aqui, né? Mas uma forma de nós nos sacrificarmos é orando. Ore por aquela pessoa que te perturba, por aquela pessoa que... Ai, mas... Não use desculpa. Ore por ela. Porque quem transforma o homem é o Espírito Santo. Seja seu marido, seja seu filho, seja sua amiga, seja sua esposa, seja quem for, quem transforma é Cristo. Eu não consigo transformar o meu marido, eu não consigo mudar o caráter dos meus filhos, somente Cristo. Então, ore. A forma que você demonstrará mais amor pelas pessoas é orando, falando, dedicando-se na oração. Entende? Então, desde já eu quero agradecer a presença de vocês e eu realmente espero e vou buscar por uma nova mudança de vida, porque eu preciso. Eu preciso, os meus filhos precisam, minha família precisa, entende? E, minha amiga, eu quero te pedir, em prol do sexto passo, não desista de quem você ama, não desista dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus filhos. Não existe pessoa difícil no mundo que Deus não mude. Não existe nada impossível para o nosso Deus, tá? O nosso Deus é Deus de milagre, é Deus de justiça, é Deus de verdade. Então, todas as coisas estão no controle dele. Se é o seu casamento, ore, busque a Deus. Se é a sua família, ore. Se é o seu filho, ore. Deus, ore a Deus, porque Deus é verdadeiramente. Mas eu quero deixar uma aqui rapidinho. Se é o caso de você precisar... Só um rapidinho, tá, gente? No caso de você estar sofrendo violência, abuso, alguém seu tá sofrendo abuso, alguma coisa assim, minha amiga, não fique calada.
Ore, 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 ore mesmo, mas haja, entendeu? Tem a delegacia, tem a polícia, tem Deus, Deus vai te proteger, que Deus abre portas e você venha sair de onde você está, porque Deus também falou, Deus falou lá, Paulo falou que não tem como você saber orar e saber que esse marido ou essa pessoa que faz esse mal com você vai se converter, vai se arrepender. Então é mil vezes mais vantagem nesses casos assim, né? Absurdo hoje em dia que temos, se sai. Se sai. Nem volte não, minha amiga, nesses casos aí, nem volte não. Mas eu tô falando de pessoas que só têm problemas conjugais normais, tá? Ore a Deus, busque a Deus, porque Deus restaura vidas, casamentos e situações. Mas claro, lembre-se, eu não tô falando de casos absurdos e nem de casos de perigo da sua vida, tá? Porque nem Deus aprova. Já tô dizendo logo aqui. Então, desde já, muito obrigada. Esse vídeo vai ficar muito longo. Tchau, tchau.